Ainda sobre aquela situação de ontem, né, da rápida passagem do presidente Bolsonaro aqui em Manaus, teve aliado do presidente que enfrentou resistência, eu assisti alguns vídeos que foram mais de uma pessoa, né? Foi mais de uma pessoa que enfrentou essa resistência aí, várias pessoas vaiando. Como é que aconteceu isso? Quem foram essas pessoas? Conta pra gente. Um destaque maior de alvo de vaias foi o governador Wilson Lima, e não é a primeira vez que ele é vaiado em evento bolsonarista, ao lado do presidente Bolsonaro. Esse tem um efeito diferente, tem uma circunstância diferente, porque nós estamos aí há uma semana das urnas, né, da população ir para as urnas e votar. Mas há, sim, com certeza, todo esse contexto aí de que ele recebe, o público bolsonarista tem uma hostilidade em relação ao Wilson Lima e já vem de outros eventos, né? Isso é um dado. Eu recebi ontem um monte de vídeo, eu estava lá, né, Gabi? A Cindy estava lá, o melhor lugar para o repórter é estar na rua. A gente tem que estar na rua, conversar, ver com os nossos próprios olhos, ouvir com os nossos próprios ouvidos. E como é natural de todo evento político, ainda mais os eleitorais, sim, é possível perceber que há claques. E há claques para o lado do governador e contra o governador. Todo evento é assim, não tem diferença, né? Como tem a claque do presidente, dos deputados, aquela coisa toda. Acontece que há um público, especialmente para o Bolsonaro, que é um público espontâneo, que vai naturalmente aos eventos do Bolsonaro. Isso é um fato também. E quando alguém puxou uma vaia, aquilo ali se alastrou pelo evento, em todos os cantos do evento. A vaia é um fato, ela precisa ser noticiada, tanto é um fato constrangedor que o governador optou e fez uma escolha certa por não falar, porque se falasse seria muito pior. Eu já havia avaliado, eu não falei ontem na coluna, não falei essa semana, porque aí achava que não era um ingrediente importante para falar previamente, né? Até para não dar ideia para quem não e achar que a gente está tentando intervir na condução e no desdobramento das questões. Mas eu até conversando com outros jornalistas mais experientes, já havia essa expectativa. Como vai ser a vaia? Porque geralmente ele era vaiado, ele seria vaiado realmente. Como isso vai funcionar na dinâmica do palco, porque quando o Eduardo Braga foi lá no PT, o maior medo deles era que o Eduardo fosse vaiado, e poderia ter esse risco, porque muitas pessoas ameaçaram mesmo por rejeição o Eduardo que tinha ali no PT. Mas os dirigentes do PT conseguiram, de certa maneira, controlar a militância. Não conseguiram controlar um protesto lá que eu filmei, viu? Lembra do pessoal, algumas pessoas se retirando? E naquele período, o pessoal do Eduardo Braga se queixou também para mim daquele vídeo, tarará. Mesma coisa ontem do vídeo do governador, né? Ah, foi uma claque. Ok, claque existe, como existe a claque do governador também. No entanto, não apaga que foi uma vaia e que ela se alastrou. Não apaga outro fato. O público bolsonarista é hostil. É hostil, eles têm demonstrado isso fora do país. E é um público que não quer ouvir, com quem eles não concordam, com quem eles dão uma dinâmica, uma imagem. Outra coisa interessante, é hostil ao Wilson Lima em algumas questões que nacionalmente a maior responsabilidade recai sobre as costas do presidente Bolsonaro, mas como, por exemplo, a questão da pandemia, né, o não respeito ao isolamento, quando ele foi necessário, que provocou ali a explosão de internações, o colapso do sistema, mas eles acham que o presidente fez o que podia, há essa avaliação, que hoje, assim, como é que consegue fazer avaliações diferentes para duas pessoas, dois políticos que estão no mesmo contexto, estão em cima do mesmo palanque, são aliados e sempre foram. Assim, a única conclusão que eu posso ter que é realmente a paixão, porque a paixão cega, né, Gabi? Eu não sei se você ou o Rafael já se apaixonaram por alguma pessoa que todo mundo está dizendo, olha, essa pessoa é assim, assim, assado, e você não consegue ver com os olhos dos outros, né? A paixão realmente torna as pessoas cegas em relação às suas avaliações. E eu não estou falando da avaliação para não gostar do Bolsonaro, mas da avaliação de não gostar de Wilson Lima por determinado fator e não ver esse fator para o Bolsonaro. É um fato interessante. Sendo ele verdadeiro ou não, não deixa de ser um fato interessante. E eu só posso colocar isso na conta da paixão, que existe também política, como existe o fanatismo e existe todo esse acirramento que a gente vê nessas manifestações, o que aconteceu ontem.